Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2013 estudando as revistas da CPAD com o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral, pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, com o título A Alegria do Salvo em Cristo. Nosso texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É interessante notarmos aí que não é um conselho, não é um pedido, mas é uma ordem do apóstolo Paulo para os filipenses. O verbo aí está no imperativo, é uma ordem. Ele está dizendo que é necessário, é importantíssimo, é imprescindível para eles que eles estejam alegres no Senhor, que eles se alegrem em Cristo. Então sempre na posição aí, em Cristo. Então não importa a situação pela qual eles estivessem passando. Não importa aí onde estivessem. Não importa aí a perseguição, não importa aí se na enfermidade, na doença, não importa como, nem onde, nem em que situação estivessem. Como eles eram salvos, eles estavam em Cristo. É uma posição privilegiada. É uma posição de alegria, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito. Ali é a letra maiúscula. Então, se é letra maiúscula, é Espírito Santo. Tem uma alegria no Espírito Santo. E essa alegria no Espírito Santo é normal, é natural, é espiritual, para qualquer um que se encontra na posição em Cristo, ou seja, que está salvo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então essa pessoa recebe o Espírito Santo, que vem morar nele. Então agora ele está numa posição em Cristo, ele está agora numa posição ao lado do Pai, ele está numa posição celeste, espiritual. Ele agora pertence ao reino de Deus, ao reino espiritual. Então essa alegria é normal, é uma alegria que é natural a todos os cidadãos do céu. É uma alegria normal e comum a todos os cidadãos do céu. Então é uma característica de todo cidadão do céu. Se a pessoa não sente essa alegria em Cristo, não sente essa alegria no Espírito, então é porque ele ainda não é um cidadão do céu. Porque todo cidadão do céu tem essa característica. A verdade prática, em tempos trabalhosos e difíceis, somente a alegria do Senhor pode apaziguar a nossa alma. Então, apesar de vivermos nesses tempos trabalhosos, difíceis, tempos de tanta coisa que surge contra a igreja, coisas aí que Satanás está fazendo no mundo inteiro e principalmente no nosso país, tanta coisa vergonhosa sendo aprovada aí no Congresso. Então, nesses tempos difíceis pelos quais nós temos passado, nós só podemos conseguir viver alegres se estivermos em comunhão com o Espírito Santo. E sempre temos a certeza aí de que estamos em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que diz: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo chama aí os filipenses de amados. Então ele sentia por eles um profundo amor, um desejo muito grande de estar com eles. E ele diz aí, minha alegria e coroa. Então Paulo via os filipenses como motivo de alegria, de gozo. Por quê? Porque eles eram o resultado do trabalho que ele havia feito para Deus. Como é que ele ia receber um prêmio? Como é que ele ia receber? A coroa aqui significa uma corrida onde você corre e recebe o prêmio no final. Então Paulo está dizendo, como é que eu vou chegar lá no céu e vou receber a coroa, ou o prêmio, ou aí o galardão, se na minha corrida eu não cheguei na frente? Então eles eram motivo de alegria dele, por quê? Porque estavam salvos. Então ele tinha feito uma obra para Deus, e a obra deu certo. E assim todo crente deve fazer a obra de Deus, visando acumular lá no céu essas obras, e não aqui na terra. Não é visando lucro aqui na terra, mas lá no céu. Um dia estaremos lá, e as nossas obras estarão lá, nesse dia também, presentes. No tribunal de Cristo serão conhecidas as obras de cada um. E é lá que precisam ser conhecidas. Não se preocupem com aqui na terra, se vão reconhecer o que você faz ou não. Então a coroa que Paulo aqui está dizendo é esse prêmio no futuro, lá quando estiver com Cristo, no tribunal de Cristo. Então ele exorta-os a permanecerem firmes, senão o trabalho deles estará perdido. E ele manda um recado para duas irmãs ali, que ajudaram na iniciação daquela obra. Tanto Evódia como Sintique. E as duas parece que estavam tendo ali uma desavença, uma com a outra. E eles as exortam então a permanecerem firmes, a não perderem a salvação por causa de discussões teológicas, né? Então elas deveriam também permanecer unidas para que alcançassem a salvação. Paulo aqui menciona um companheiro, provavelmente aquele que estava liderando a igreja quando ele escreve essa carta. O mais provável que seja ou Timóteo ou Tito. Ele cita também Clemente como um dos fundadores daquela igreja, que ajudou o apóstolo Paulo na fundação daquela igreja, junto com essas duas mulheres, Evódia e Sintique. E Paulo então pede ao seu companheiro, que pode ser ou Timóteo ou Tito, que ajude essas mulheres para que elas voltem a ter comunhão uma com a outra e assim também unir toda a igreja em torno de Jesus Cristo. E ele faz menção do livro da vida, porque se o nome da pessoa não estiver escrito no livro da vida, o destino dele é o lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus demônios. Aquele que o seu nome não foi achado no livro da vida, então esse será lançado no lago de fogo e enxofre. Então ele está dizendo, esses aí, Clemente, essas duas mulheres, os irmãos aí, o nome deles está no livro da vida. E era aí um grande motivo para que eles se alegrassem. Seus nomes estavam arrolados, né? Estavam escritos no livro da vida, no livro de Deus, como salvos, como pessoas que se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então estavam destinados a morar na Nova Jerusalém, na cidade celeste. Então eles deveriam se unir, se perdoarem, se amarem para que pudessem estar nessa cidade para sempre. Então ele dá uma ordem para eles, se alegrem no Senhor Jesus Cristo. Se alegrem porque o Espírito Santo mora em vocês. E ele fala de equidade. A palavra equidade significa mesma distância, né? Então aqui fala de praticarem a alegria do Espírito, que é pertencente ao reino de Deus, mas também fala da justiça do reino de Deus, que é colocar todos à mesma distância, ou seja, todos são iguais
diante de Deus. Então eles deveriam praticar isso, a igualdade entre eles na salvação comum a eles. Então todos deveriam se unir em torno da obra de Deus, em torno do amor de Deus, todos se amarem uns aos outros e também sempre estarem alegres na presença de Deus, em comunhão com o Senhor. Por quê? Se eles estivessem divididos como estavam aquelas duas irmãs, não haveria essa alegria e não haveria também essa equidade, ou seja, essa mesma distância entre um e outro. Então haveria sempre alguém que estava se sentindo mais importante do que o outro, ou maior do que o outro, e isso afastaria uma pessoa da outra, um grupo do outro também. Então era preciso que todos se considerassem iguais diante de Deus. E quando existe essa equidade, existe a presença de Deus no meio do povo de Deus e existe a obra sendo feita com alegria e com bons resultados. Então você pode ver que a igreja, quando ela está unida em torno de fazer a obra de Deus, os irmãos se amando uns aos outros, eles estão produzindo, estão ganhando almas, estão pregando, estão evangelizando, a igreja vai estar crescendo, muitas pessoas sendo batizadas nas águas, pessoas sendo aí discipuladas, né? Todos estão com o mesmo objetivo, ganhar almas. Então tudo funciona bem. E Paulo então diz para eles, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Não deixe nada incomodar a união de vocês e a posição de vocês em Cristo. E ele agora faz aqui como se fosse uma referência a esses falsos mestres, falsos profetas, tantos que estavam querendo se infiltrar no meio deles, trazendo doutrinas contrárias àquilo que ele havia ensinado a eles, mas eles não deveriam se inquietar por isso. Isso não poderia ser motivo deles deixarem de repente de estarem em Cristo, de estarem felizes na presença de Deus, de estarem cheios do Espírito Santo. Nada poderia inquietá-los. E ele diz, olha, se alguma coisa inquieta vocês, se qualquer coisa que perturba vocês, faça o seguinte, entregue isso para Deus, ore a Deus, interceda em oração junto a Deus, suplique a Deus pela vitória de vocês, suplique a Deus que Ele entre aí nessa batalha, nessa luta, porque Ele é vencedor em todas as lutas. Então ele fala tanto da oração, que muitas vezes é uma intercessão, né, orando uns pelos outros, e fala da súplica, aquela oração que você entra na presença de Deus, não apenas orando, mas suplicando. É uma oração multiplicada, é uma oração que causa muitas vezes dor, sofrimento, mas uma oração que é muito importante, porque nós devemos muitas vezes entrar em oração ali com um desejo tão grande, com a fé tão grande que vamos receber, que nós vamos insistindo, e não é oração apenas rapidinha, mas uma oração com insistência, com esperança, com fé, que nós vamos alcançar o objetivo, que nós vamos ser respondidos, correspondidos nessa oração. E ele lembra sempre que nós devemos também lembrar de agradecer. Temos que entrar com a ação de graças, que é um tipo de oração. Existem vários tipos de oração. Podemos citar aqui rapidinho algumas. A primeira oração sempre deve ser a oração de arrependimento de pecados. Depois entramos com a oração de agradecimento a Deus. Depois entramos com a oração de louvor. Depois vem a adoração. Depois nós podemos ir aí para a petição, pedir para nós mesmos. Depois podemos entrar aí com a oração de intercessão, pedir em favor dos outros. Temos a oração de entrega, entregando ao Senhor, né? E lançando sobre Ele a nossa ansiedade, nossas preocupações, nossas dúvidas, lançando sobre Ele tudo que é necessário, nossas ansiedades mesmo. E depois temos aí a oração de consagração da nossa vida a Deus. Então são vários tipos de oração. Mas Paulo aqui cita então essa oração como um todo. Depois ele fala da súplica e depois ele fala da ação de graças. Sempre agradecendo ao Senhor quando alcançamos aquilo que pedimos ao Senhor.